Livro São Geraldo, o santo que brincou com Deus, do padre José Maria Montes. Capítulo 7. O peregrino de Deus. O tempo estava escuro como uma caverna muito funda. As nuvens baixas descarregavam com fúria uma chuva diluviana. O vento açoitava as casas e fazia gemer as árvores do bosque, dobrando-as para um lado e para outro como frágeis canas. Folhas e ramos voavam para todos os lados, caindo aqui e acolá. A todo esse sofrimento da natureza, açoitada pelo desapiedado vendaval, os contínuos relâmpagos acrescentaram seus infernais clarões e os trovões seus pavorosos estampidos. Ninguém em Muro ousara pôr os pés para fora de casa, e apesar dos relâmpagos e trovões e do incessante tamborilar da chuva nas janelas, discutiu o irmão Geraldo com Antônio de Domenico, em cuja casa estava hospedado, e com o cônego Mateus Lerio, que estava de visita. Como quereis partir com este temporal? Perguntavam-lhe Domenico. Seria uma loucura, ajuntava o cônego. Senhores, agradeço-vos a vossa preocupação com a minha humilde pessoa, mas tenho que chegar a Melfi hoje ainda, e por nada no mundo faltarei à ordem recebida. Mas se vossos superiores soubessem como está o tempo, ordenariam que esperasseis. Irmão Geraldo, escutai a voz de amizade. Se partirdes agora, expor-vos-eis a uma morte certa. Tereis que atravessar os rios Lauziento e Alfanto, os quais, engrossados pela chuva, arrastam troncos, árvores e até grandes pedras. Vosso cavalo não aguentará a impetuosidade da corrente e rodará arrastado pelos galhos de árvores. Amigos, é inútil insistir. Esta tarde tenho que estar em Melfi. Parto agora mesmo. Obedeço ao meu superior e Deus me ajudará. O convento de Iliceto vivia numa pobreza que tocava as raízes da miséria. O padre Cáfaro não sabia, às vezes, como dar um prato de sopa ou uma fatia de pão à sua comunidade, e cada dia perguntava a si mesmo de que viveriam no dia seguinte. Conseguiu que Afonso lhe permitisse mandar algum padre ou irmão implorar a caridade nas cidades vizinhas. Em cumprimento desse penoso dever de estender a mão, estava Geraldo em Muro, e dali iria a outros lugares. Agora devia seguir para Melfi. Despediu-se de seu hospedeiro e, acompanhado de seus homens, que outra coisa não fizeram durante todo o trajeto senão empenhar-se para que regressasse, tomou a direção dos rios. Curvados sobre suas cavalgaduras e defendendo o rosto com as largas abas de seus chapéus, atravessaram os campos alagados e entraram no bosque que parecia um campo de batalha. Tantos eram os galhos de árvores quebrados que jaziam no solo. Em toda a minha vida nunca vi coisa semelhante, dizia um dos homens. E como estará o Lauziento? Sempre furioso quando chove? Acrescentava o outro. Irmão, não acha melhor voltarmos? O temporal há de cessar, baixarão as águas e então poderemos acompanhá-lo até Melfi. Por que com tantas cavalgaduras não nos atrevemos a atravessar os rios? O senhor terá que ir sozinho. Não vos preocupeis, amigos. A quem obedece Deus, Deus favorece. Confiai em Deus e não acontecerá nada. Se puderes acompanhar-me até o Alfanto, ficar-lhe-eis muito grato. Esse rio eu posso atravessar e continuar só, porque conheço bem o caminho. Mas, irmão, o senhor vai atravessá-lo quase de noite. Não vos inquieteis. Confiai em Deus e nada acontecerá. Chegaram ao Lauziento. Bastava ver como estava furioso para advertir que por ali não era possível atravessá-lo. Os troncos passavam rápidos, dando voltas à mercê das águas alvoroçadas. O que era uma pequena corrente de água muito calma no verão, estava agora transformado numa torrente caudalosa e feroz. Os três viajantes fizeram parar os animais. Os homens insistiram por última vez na impossibilidade de atravessar a torrente. Por toda a resposta, Geraldo esporeou seu cavalo e fê-lo aproximar-se das águas. O animal levantou as orelhas e de um salto voltou para trás. De novo o santo fez chegar à beira do rio e, com palavras e com as esporas, obrigou-o a entrar na torrente. Os companheiros lançaram-se atrás dele. Estavam convencidos de que teriam morte certa, mas como sabiam que Geraldo era um santo, achavam que não seria mal apresentar-se a São Pedro em tão boa companhia. E, ó prodígio, como por encanto os troncos sustaram sua louca corrida, abrindo passagem aos três cavaleiros e às águas, acalmadas por mão misteriosa. Sossegaram, permitindo os cavalos nadarem sem dificuldade até alcançarem a margem oposta. Geraldo ajoelhou-se ali mesmo na lama e deu graças a Deus. E seus companheiros, cujo corpo tremia de medo, fizeram o mesmo. Prosseguiram a viagem e chegaram ao Alfanto. Se o Laziento
Metia medo, este outro estava espantoso. Bramia açoitando galhos secos e verdes e rolando seixos e pedras. Os companheiros de Geraldo, à vista daquela torrente impetuosa, ficaram aterrados e temiam pela vida do irmão. Geraldo agradeceu-lhe a companhia e tranquilizou-os com palavras animadoras, e sem dar-lhes tempo de recomeçarem sua ladainha de recomendações, lançou-se rio adentro. E de novo os obstáculos abriram passagem ao peregrino da obediência, e as águas acalmadas permitiram que o animal nadasse sem dificuldade. Os dois que tinham ficado na margem observavam o prodígio, viram de repente um enorme tronco que descia avassalador e ameaçava arrastar rio abaixo o ousado cavaleiro. Irmão Geraldo, cuidado, Nossa Senhora, salvai-o. Afoga-se, vai afogar-se. Geraldo, fazendo-lhe sinal para se acalmarem, gritou: Não tem mais, a Santíssima Trindade nos salvará. Como se uma força onipotente tivesse intervido, o tronco mudou seu curso e passou quase a roçar o cavalo, que continuou nadando, e momentos depois Geraldo pisava em terra firme. Ajoelhando-se de novo, deu graças a Deus que o livrara de tão grande perigo. Por meio de sinais, despediu-se de seus amigos e internou-se no espesso bosque em direção a Melfi. Mas nem sempre saiu-se tão bem. Um dia, ao regressar da Fodia, enveredou por um atalho que atravessava as propriedades do Duque de Bovino. Este senhor, e Geraldo não o sabia, para impedir estragos e furtos e para proteger a caça, proibira terminantemente que estranhos usassem desse caminho e colocou ali um guarda-floresta. Nosso irmão ia tranquilamente pensando em Deus, quando inesperadamente dá com o guarda que, sem mais nem menos, precipita-se sobre ele, derruba-o do animal a coronhadas, e entre insultos e blasfêmias maltrata-o sem piedade. Geraldo tentou levantar-se, mas as coronhadas prostraram-no de novo. Quis apresentar desculpas. Eu não sabia da proibição, não tornarei a passar por aqui. As desculpas, longe de acalmarem o iracundo guarda, mais os esperaram e, completamente dominado pela ira, multiplicou os golpes, como se pretendesse assassinar aquele religioso. Disse-lhe então Geraldo com voz firme, mas repassada de humildade: Batei com força porque muito mereço. Apenas ouviu essas palavras, o guarda deixou cair a arma. Passando subitamente da ira do arrependimento, como não raro acontece com os caracteres violentos, ajoelhou-se aos pés de Geraldo, pediu-lhe perdão e prometeu emendar-se. Perdoo-vos, amigo, mas ajudai-me a montar a cavalo. O guarda colocou-o sobre a sela. Como Geraldo não pudesse equilibrar-se, tão violenta tinha sido a surra, o guarda montou na garupa e, segurando-o foi com ele até o convento de Iliceto. No caminho, o pobre irmão começou a pôr sangue pela boca. As coronhadas tinham-lhe causado uma ferida nos pulmões que, com o correr do tempo, levaria à sepultura. No convento, o verdugo ajudou sua vítima a apear e chamou os padres. Contou-lhes, entre lágrimas, o seu mau procedimento e, ajoelhando-se novamente, pediu a Geraldo humildemente perdão. Amigo, já vos perdoei, mas fazei uma boa confissão, e dominai o vosso gênio, porque, ao contrário, terminareis mal. O homem entrou logo na igreja conventual, confessou-se e fez propósito irrevogável de dominar o seu gênio. Ah, os propósitos, as resoluções, custa pouco fazê-los e são belos como as lindas flores que em pouco tempo murcham, secam e são levadas pelo vento. Nosso homem foi fiel ao propósito durante 1, 2, 3 semanas. Terminou o mês qual manso cordeiro, quando lhe fervia o sangue, e isto acontecia a miúde. Lembrava-se da advertência de Geraldo. Domine seu gênio, porque do contrário acabará mal, e essas palavras serviam-lhe de freio, mas na 5ª semana seus temores já começavam a desaparecer. Teve pequenos arrebatamentos de cólera e ao cabo de pouco tempo voltou a ser a mesma fera de antes. Alucinado pela ira, perdia todo o controle de si mesmo e não media as consequências de seus atos. Um belo dia, montando em seu cavalo, passava um religioso franciscano pelo bosque do Duque, ignorando, como estranho que era, a proibição de transitar por ali. Viu o guarda e, precipitando-se sobre ele, assentou-lhe uma tremenda coronhada. O frade, sem saber por que haver estrelas, e encontrou-se caído de costas. O agressor tornou a desfechar, mais uma vez, outro golpe sobre a inocente vítima de sua fúria.
Em vão, o franciscano tentou acalmá-lo com boas palavras, fazendo-lhe ver que ignorava completamente a proibição de passar por aquele caminho e que não o faria mais. As explicações acendiam ainda mais no guarda o fogo da ira, mas aquele frade não era Geraldo, nem estava disposto a deixar-se quebrar as costelas pelo primeiro louco que topava em seu caminho. De um salto, pôs-se de pé, e antes que o guarda pudesse reagir, a espingarda voava pelos ares, indo cair no meio do bosque. Amigo, acalme-se e domine seu furor, do contrário, isso lhe pode custar caro. A ti é que vai custar caro, frade atrevido, e como um touro cego de raiva, precipitou-se sobre o religioso, disposto a acabar com ele, mas o franciscano recebeu de pé firme. Desviou o ataque, cerrando o punho, deu-lhe terrível golpe no estômago, e vendo que nem isso acalmava o guarda, aplicou-lhe um segundo no queixo. Desta vez o guarda viu mais estrelas do que as do firmamento, e caiu de costas sobre as folhas secas. Chegou-se a ele o vencedor e carinhosamente aconselhou tivesse mais calma e domínio de si. Não terei calma nem domínio até que te mate, frade maldito, rugiu o homem espumando de raiva. Vendo que perdia tempo com aquela fera, o religioso foi direto ao castelo do duque. Contou-lhe o sucedido, mostrou-lhe as contusões que as coronhadas lhe haviam deixado no corpo e pediu-lhe moderasse o ardor de seu empregado. O duque, como já ouvira muitas outras queixas, ao ver o lamentável estado daquela vítima, ficou indignado, mandou chamar o guarda e exonerou-o. A profecia de Geraldo começava a cumprir-se. A derrota que sofrera do frade e a perda do emprego irritaram-no sobremaneira. Por um nada, enfrentava meio mundo e não era raro passar das palavras aos fatos e às contusões, e os ferimentos davam testemunho do furor e da força do valentão. Certo dia, foi a vez da mulher de um aldeão. Insultou-a e, como ela lhe respondeu, precipitou-se sobre ela e deu-lhe uma surra de mestre. Ao ouvir-lhe os gritos, acudiu o marido e, vendo a esposa estendida no chão, os vestígios rasgados e ensanguentados, correu à sua choupana, tomou a espingarda, correu atrás do malfeitor e atirou e fez saltarem-lhe os miólos. Para o santo irmão, aquele incidente teve consequências irreparáveis. As feridas internas nos pulmões nunca cicatrizaram e os vômitos de sangue repetiram-se até causarem-lhe a morte. Aquilo era, nem mais nem menos, que uma tuberculose declarada. Naqueles tempos, esta horrível enfermidade não era conhecida nem temida como hoje. Geraldo jamais cogitou de tratar-se ou guardar o leito, e não deu parte aos superiores, como era sua obrigação, pensando que não valia a pena molestá-los por tão pouca coisa. Alguns confrades, vendo-o escarrar sangue, quiseram avisar ao reitor, mas o santo mostrou-lhes com 1000 argumentos que não era preciso fazer caso daquilo, e como continuava trabalhando e mortificando-se como de costume, todos acabaram por persuadir-se de que com efeito aqueles vômitos seriam consequência de um pequeno desarranjo e nada mais. A vida de Geraldo, daí até a morte, foi um verdadeiro milagre. Disciplinava-se 1 ou 2 vezes ao dia até derramar sangue. Sua comida era pouquíssima e condimentada com ervas amargas e repugnantes. Trabalhava por 4, segundo depoimentos de seus contemporâneos, passava a maior parte das noites em adoração diante do Santíssimo e o pouco descanso que concedia ao corpo passava-o sobre um enxergão cujas características de maciez e comodidade teríamos ignorado. Não fora a santa curiosidade dos bispos de Melfi e Lacedônia. Certa tarde, esses 2 prelados chegaram a Eliceto para fazer seu retiro anual. Ambos eram grandes admiradores de Geraldo e venerando-no como a um santo. Ouvindo que ele estava de viagem, pediram que lhe mostrasse a cela em que dormia. Entraram e ficaram tomados de horror. As paredes estavam salpicadas de sangue e, escondidos aqui e ali, descobriram diversos instrumentos de tortura manchados também de sangue seco. Na cama, uma coberta e um colchão que fariam horror a qualquer mortal. Geraldo retirara toda a palha e não encontrara nada mais macio para substituí-las do que cascalho, e sobre essas pedras, com um tijolo por travesseiro, dormia o pouco tempo que consagrava ao descanso. Os 2 bispos ficaram horrorizados de que se pudesse permitir a um ser humano levar semelhante vida. Dirigiram-se imediatamente ao padre Cáfaro e manifestaram-lhe seus escrúpulos. Padre, disseram-lhe, esse gênero de vida é um verdadeiro suicídio.
O reitor respondeu-lhes que o santo jovem era um homem simplesmente extraordinário, que o Espírito Santo guiava por vias desconcertantes. De qualquer forma, porém, procuraria suavizar um pouco aquelas austeridades. Quando de seu regresso ao convento, Geraldo percebeu que lhe tinham esvaziado o enxergão, retirado o acervo de pedras que com tanto carinho escondia e o tinham enchido de palha. Obedeceu e desde esse dia dormiu sobre tal colchão que se lhe afigurava um relaxamento. É que, assim como os homens são engenhosos na procura do prazer, do ouro e da glória, assim também os santos procuram todos os meios de aproximar-se de Deus pela mortificação. Com muita frequência, chegavam ali cedo sacerdotes e seminaristas para fazer seus exercícios espirituais. Como não havia quartos para todos, Geraldo imediatamente punha o seu à disposição. Apagava as manchas de sangue que pudessem denunciar suas flagelações, resolvia a palha do colchão e ia passar as noites na igreja conventual. Se o vencia o sono, estendia-se num vão que havia debaixo do altar-mor, oculto pelas rendas das toalhas. Afigurava-se-lhe ser um desses escudeiros que dormiam deitados no chão à porta de seus cavaleiros. Geraldo era o escudeiro de Cristo. Quando tangiam a companhia para despertar os religiosos, ele saía de seu esconderijo antes que alguém chegasse e seu piedoso ardil permanecia ignorado. Um dia, porém, seu cavaleiro pregou-lhe uma peça. Talvez porque o trabalho fora mais penoso que de costume ou porque prolongasse demais suas orações. O certo é que pela manhã a campainha do convento despertou a todos menos a Geraldo, que continuou dormindo placidamente debaixo do tabernáculo. De repente, desperta, quer sair. Mas como? Um sacerdote já está celebrando a missa. Esperou. A primeira missa seguiu a segunda e a esta terceira. Afinal, quando todos se haviam retirado da igreja, pôde Geraldo escapar-se de seu régio, verdadeiramente régio dormitório. Daí em diante, quando lhe ocupavam a cela, ia dormir no estábulo sobre a palha que servia do leito dos animais. Quando não havia exercitantes, era obrigado a voltar à sua cela e repousar sobre aquele enxergão de regalões. Com o tempo, não pôde suportar mais semelhante delicadeza. Por isso, argumentando como só ele sabia, conseguiu que o padre Cáfaro lhe permitisse dormir no chão duro 3 vezes por semana, tendo um tijolo por travesseiro e uma cadeiazinha com pontas de ferro à maneira de gorro de dormir.